Boa tarde, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês mais essa tarde, podendo meditar um pouquinho aí na palavra. Estou agora indo para um outro congresso aqui em São Paulo, agora na Igreja de Pinheiros. Participei do congresso do Povos e Línguas, foi edificante, fiquei muito feliz de perceber que estamos no caminho certo e participando de um mover do Espírito que tem atuado em diversas igrejas, de diversas denominações, levando pessoas a tomarem atitudes como as que nós temos tomado, de voltarmos para a palavra, de nos preocuparmos com a família, de usarmos as inteligências, as multi-inteligências, a administração bem feita para a glória de Deus, sonhando com missões. Volto com meu coração queimando com muita coisa, muitas ideias que nós podemos aplicar aí na nossa igreja. Que Deus seja conosco. E hoje o meu desejo é que você ore, leia e mude. Nunca pule nem um domingo, apesar de você ir à igreja, mantenha esse hábito saudável de estar cultuando a Deus também na sua casa. Uma semana de primeira não começa na segunda. Hoje o capítulo 35, Gênesis 35, dia 35 do nosso propósito, um capítulo recheado de diversos ensinamentos para nós, e eu queria meditar com você rapidinho. A primeira lição, a primeira parte, nós vemos um verdadeiro avivamento que acontece depois de um pecado, de um momento de pecado de Jacó e sua família. No capítulo 34, nós vimos Jacó e seus filhos numa situação muito difícil, Diná estuprada, e o capítulo, se você não viu o vídeo de ontem, veja, fala sobre a corrupção humana. Todos pecaram, não há justo nenhum sequer. E agora nós percebemos Jacó indo para aquele lugar que ele prometeu voltar, que é Betel, e no caminho há um avivamento. Jacó ordena que os ídolos sejam jogados fora, e naquele momento Deus fala com Jacó, renova sua aliança com Jacó, e Jacó erige ali uma coluna como marco, mais uma vez, porque Deus falou com ele. Eles prestaram ali sacrifícios que eram símbolo do arrependimento e da remissão de pecados. Então preste atenção. Às vezes a nossa vida começa bem. Lembre que o nome de Jacó já havia sido mudado para Israel. Depois Jacó tem um momento negativo na sua caminhada, uma sequência de falhas, medo dos povos. Ele tinha medo que os cananeus, os ferezeus, o perseguissem agora que seus filhos haviam matado a Siquém, a Amon, todos aqueles homens. E ele sai dali, se dirige para Betel, temendo, e o Senhor se manifesta a ele. Quando isso acontece, esse arrependimento, diz a Bíblia que o temor dos povos, os povos são tomados de temor, e Jacó segue em segurança com a sua família para este lugar. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nos arrependemos diante do Senhor, podemos contar com a sua proteção, podemos contar com a restauração. Portanto, meu querido irmão, se você começou bem a caminhada, depois você desanimou, tem andado falho, Deus quer relembrar você quem você é. Ali Deus confirma o nome de Jacó e diz para ele: você não é Jacó mais, você é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Se Deus permitir que você vencesse, você vai ser derrotado por quem? É essa a mensagem que eu quero dizer para você, meu querido irmão. Se Deus te fez um vencedor contra o mundo, Deus fez você vencer todas as dificuldades, inclusive o seu maior inimigo, que é o pecado e a morte, através de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Portanto, se arrependa, olha onde você errou, confesse o seu pecado, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Outra questão que aparece aí nesse texto
é a renovação das promessas de Deus. Moisés queria deixar claro para o povo que a obediência traz as bênçãos. Isso tinha que ficar claro para aquele povo que iria herdar aquela terra. A obediência traz bênçãos. Bênçãos como reis que procederiam deles, príncipes, terra, a posse da terra, a derrota dos inimigos. Tudo isso vem através da obediência. E outro ponto importante desse texto também é nos mostrar sobre a nossa perspectiva de vida. Jacó, quando ele parte, ele havia se despedido da sua mãe, Rebeca, e ele parte para a terra de Padã Arã, na região da Mesopotâmia, e ele volta na expectativa de ver sua mãe. Tudo indica que esse registro do sepultamento da ama de Rebeca é exatamente porque Jacó, ao voltar, descobre que a sua mãe havia morrido. E provavelmente ele tomou ali a ama de Rebeca para habitar com ele como uma forma de cuidado, porque ele não encontrou mais a sua mãe. A sua mãe tinha uma perspectiva de vê-lo novamente. E a gente percebe que nesse mesmo texto, a outra morte, a morte de Raquel. Todo mundo que tem um filhinho pequeno tem a perspectiva de criá-lo. E Raquel morre na hora do parto, o segundo filho, e ela dá o nome dele de Benoni, que é filho da minha tristeza. Jacó não aceitou esse nome, foi sábio nesse sentido, e colocou filho da minha destra, o chamou de filho da minha destra, filho em quem eu me apoio. E quem é pai aí mais velho sabe que esses filhos que Deus manda depois da data, que nós não esperamos, vem justamente para ser um apoio aos pais, para cuidar dos pais. Pelo menos deveria ser assim. A Bíblia nos ensina que é dever dos filhos ampararem seus pais, cuidarem bem dos seus pais. Quem não cuida bem da sua casa não dá um bom testemunho, não é cristão, não está agindo como deveria. Então, aqui Jacó dá esse nome a Benjamim, e nós vamos ver lá na frente que depois do desaparecimento de José, Jacó se apega muito a esse filho de Raquel, que era filho da mulher que ele amava de verdade. E Raquel morre sem esperar. Que tristeza para Jacó perder ali a sua amada, naquele momento tão precioso do nascimento do filho. Raquel morre. E lá no final mostra outra morte, que é a morte de Isaac, aos 180 anos. 40 anos antes, Isaac reuniu seus filhos e falou: vou morrer. E viveu mais 40. A gente sabe que ele já era cego, ele não sabia distinguir Esaú e Jacó, mas ele ainda viveu mais 40 anos. Você conhece gente assim que só fica esperando a morte? A minha saudosa avó, que hoje já faleceu, ela fez isso por muito tempo. Ela sempre fazia um culto de despedida e durou décadas, porque ela pensava que ia morrer, e viveu muito. Inclusive ela sempre achava que iria antes do meu avô foi primeiro. Muita gente que talvez tenha falado para ela lá numa consulta, que ela iria falecer, deve ter morrido na frente dela. Ela viveu quase 90 anos ou 90 anos e faleceu. Então, meu querido irmão, isso é para mostrar para nós que nós não temos controle sobre a nossa vida. Não sabemos nem o dia nem a hora. E por isso a gente precisa estar sóbrio, vigilante, alerta, porque a hora que não esperamos, nós vamos expirar. Expirar significa que o nosso espírito sai do nosso corpo e volta a Deus, e o nosso corpo se deteriora voltando ao pó. A gente tem que estar preparado para esse momento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu deixo aqui essa palavra para você, uma palavra de arrependimento. Você tem andado fora do caminho do Senhor, se arrependa hoje. Peça perdão, confesse os seus pecados. Esse é o caminho. Nós precisamos procurar a Cristo
perfeito homem que está à destra de Deus, sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, e se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segunda coisa, toda vez que Deus falar com você, crie um marco. Crie um marco. Jacó construiu uma coluna de pedra. Crie o seu marco. Escreva na sua Bíblia, anote numa agenda, decore aquele dia, crave aquele dia como um dia que o Senhor falou com você e te deu uma orientação específica para que você possa ir recebendo instruções de Deus e guardando uma por uma, seja elas quais forem. Uma hora que Deus pede para você mudar definitivamente um ponto na sua vida, uma hora que Deus chama você para fazer algo específico, marque, porque é importante para que você relembre qual o propósito de Deus na sua caminhada. E por último, como eu falei, não fique preocupado com a extensão da sua vida. Você não sabe quanto tempo você tem. Você pode ter segundos, minutos, dias, anos, décadas. Quem sabe você vai viver como Isaac, 180 anos. Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora que o Senhor há de nos chamar. Nós devemos estar preparados para isso. Portanto, não conte anos. Anos demoram muito a passar e quando chegam, quando nós paramos para contar os anos, são poucos. Por isso que a Bíblia diz para a gente contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Nesse dia que se chama hoje, glorifique a Deus, busque a Deus. Lutero costumava dizer que para a intensidade da nossa vida cristã, nós devemos viver da seguinte forma: como se Cristo tivesse morrido ontem, como se Cristo tivesse ressuscitado hoje, portanto o nosso coração se alegra, e como se Cristo fosse voltar amanhã. Eu tenho certeza que se Cristo fosse voltar amanhã, você iria mudar muita coisa e deixar de fazer muita coisa que você está fazendo hoje. Você ia se preparar para o retorno dele. E quem te disse que não pode ser? Mesmo que ele não volte para todo mundo, pode ser o momento que você vai se encontrar com o Senhor. Pode ser o momento em que você vai expirar. E a minha pergunta é: você está preparado? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe e um grande abraço, em nome de Jesus.